Boa noite, meu nome é Igor e hoje eu vou falar um pouco sobre a reengenharia de sistemas legados. Bom, primeiramente, para a gente entender qual que é o desafio dos sistemas legados, o que motiva, o que nos motiva a entendê-los e o que eles são exatamente. Bom, os sistemas legados são basicamente sistemas de software essenciais para o negócio, mas que foram desenvolvidos com tecnologias e é, técnicas e arquiteturas obsoletas. Quando elas foram desenvolvidas inicialmente, eram algo atual, mas com o passar do tempo se tornaram obsoletas. Elas ainda realizam tarefas úteis e críticas para a organização, mas se tornam um fardo, pois a manutenção que é executada nelas é dificultada. Algumas ameaças e custos de projetos ou códigos antigos e códigos obsoletos. Bom, a própria obsolescência tecnológica, que é a dificuldade em encontrar profissionais e peças de hardware. Afinal de contas, a gente está tratando de um software antigo, então vão ter poucas pessoas trabalhando com esse software, dificultando ter esse projeto no mercado. Altos custos de manutenção. A complexidade e a falta de documentação tornam a manutenção cara e arriscada. Justamente também pelo motivo anterior, que é difícil achar profissional, provavelmente esses profissionais, eles, para valer a pena para eles estar ali trabalhando, eles peçam um pouco mais de remuneração, ou até exigir uma pessoa bem mais instruída, o que é muito mais difícil de encontrar, e isso dificulta bastante. Dificuldade de integração, que é a incompatibilidade com novas soluções, tipo nuvens, APIs e análises de dados. Como é uma tecnologia antiga, dependendo de quando aquela tecnologia foi criada ou utilizada, não existiam, nem se pensava em fazer integração com essas coisas, tipo nuvens e APIs, porque não existia. Segurança. Vulnerabilidades difíceis de corrigir em códigos antigos. Isso pode ser tanto relacionado à linguagem, que não oferecia uma segurança em si, quanto a própria manutenção para criar essa segurança na ferramenta que utiliza essa linguagem antiga, porque também é difícil. A falta de escalabilidade e flexibilidade. Bom, por ser uma tecnologia mais antiga, essa ferramenta, linguagem ou software, ele pode carecer dessas qualidades. Limitação da inovação. O orçamento fica preso à manutenção, limitando novos investimentos. Como dito anteriormente, a manutenção dessas tecnologias antigas e datadas é difícil. Então, sendo difícil essa manutenção, ela também limita novos investimentos, porque tu não vai poder fazer isso crescer. Alguns fundamentos da reengenharia de software. Falando especificamente agora da reengenharia, a definição dela é o exame e a alteração de um sistema para reconstituí-lo em uma nova forma, seguida pela sua implementação. O objetivo não é apenas modernizar a tecnologia, mas adaptar o sistema às novas necessidades do projeto de negócio e aumentar o seu ciclo de vida. Temos duas fases principais do processo de reengenharia. O primeiro deles seria a engenharia reversa, que a gente vai falar logo logo, que é a compreensão do código e sistema existente, né? A gente vai minuciosamente explorar ele para entender o que tem ali dentro. E a reconstrução, que é a engenharia progressiva, que se trata da reestruturação e reimplementação do software na forma desejada, incorporando os ajustes e as novas tecnologias. Então a gente estaria reconstruindo ele da forma que a gente quer e como a gente deseja. Agora falando especificamente da engenharia reversa, o que ela é? É o processo de análise e compreensão de um software para recuperar ou recriar o projeto daquele software com especificações e requisitos em um nível de abstração mais alto que o código-fonte apresentava. Qual que é o propósito da engenharia reversa? Bom, o propósito da engenharia reversa é auxiliar na manutenção, também fortalecer o crescimento, substituir o suporte
e também no contexto de segurança identificar vulnerabilidades. Temos dois tipos de engenharia reversa. Aquelas que são executadas com código-fonte disponível, que é mais fácil de entender a arquitetura nesse caso, né, porque a gente tem todo o material ali. E também temos sem código-fonte, que a gente vai ter que realizar uma descompilação reversa ou binária, que é um pouco mais complexo. Algumas estratégias e características da reengenharia. Bom, aqui temos algumas estratégias, a gente vai trazer descrições para poder entender o que elas são, o risco associados a elas e alguma aplicação, em onde que elas podem ser aplicadas. Falando primeiramente de Cold Turkey, que se trata de substituir o sistema inteiramente do zero de uma só vez, quase como uma explosão, é um Big Bang. O risco dela é alto, porque é uma mudança muito brusca. A aplicação dela seria em alto valor de negócio, baixa qualidade técnica, onde a gente precisa descartar o produto antigo. Chicken Little. Ela se trata da modernização gradual, fazendo pequenas alterações evolutivas e incrementais. O risco dela é menor justamente porque ela é feita com mais calma, com mais análise. E a aplicação dela é em sistemas críticos, onde a interrupção total não é viável, porque como é um sistema crítico, seria catastrófico parar com ele do nada. Reestruturação do código ou dados. Se trata da reorganização e a esquematização do código de banco de dados para melhorar a manutenibilidade sem alterar a funcionalidade externa. O risco disso seria médio, e a aplicação disso seria em códigos sólidos, mas difíceis de entender e manter. Replataformação. Se trata de migrar o sistema para uma nova plataforma ou sistema operacional, geralmente mantendo a funcionalidade e o código-fonte. Por exemplo, migrar algum sistema para a nuvem. Nesse caso, a gente quer manter a funcionalidade final, né, sem prejudicar essa funcionalidade final, mas mudando toda a infraestrutura ali no meio. O risco é médio e a aplicação é em baixa qualidade do hardware e infraestrutura, porque a gente vai justamente potencializar esse hardware e potencializar a infraestrutura dele para que ele mantenha-se fazendo o que ele já fazia, só que com mais eficiência e com mais suporte. Encapsulamento. O objetivo e a descrição, né, seria esconder o código legado dentro de uma nova camada ou API e permitir que ela seja acessada por novos sistemas modernos. O risco é baixo e uma aplicação possível é quando o sistema legado ainda funciona bem, mas precisa de interoperabilidade. E seguido para a última estratégia, a rearquitetura, microserviços. Aqui trata-se de desmembrar a aplicação monolítica legada em serviços menores independentes, em microserviços. Então a gente teria ali um serviço monolítico, né? Tudo roda basicamente em um único lugar, ali o fonte, e a gente vai pegar essas funcionalidades que estavam ali dentro e dividir em outros códigos menores que vão se comunicar via serviços, via HTTP e outros protocolos. O risco é variável porque depende muito do sistema, depende muito de como que vai ser feita essa transição. Eu diria que é de médio para difícil, porque apesar de ser feito de forma gradual, é uma mudança muito grande. A aplicação disso seria em busca por maior escalabilidade, flexibilidade e independência, porque a gente vai estar dividindo em serviços diferentes, então como são serviços diferentes, eles podem ser de tecnologias diferentes. Eles podem ser de um escopo diferente, eles podem funcionar de maneira independente. Então, eles podem ter atualizações independentes também. Isso promove muito a escalabilidade. Alguns benefícios da reengenharia. Bom, a sustentabilidade, sem dúvida, porque tu consegue entender o ciclo de vida do software, tu consegue entender o que está sendo feito ali dentro. Vantagem competitiva, porque ele possibilita a integração com novas tecnologias como a nuvem e APIs. Eficiência operacional, porque reduz drasticamente o tempo de processamento, como por exemplo, uma redução de horas para minutos em importação de arquivos, né? Algo que demoraria horas ser jogado para minutos é algo que no dia a dia impacta bastante.
melhoria na qualidade, o código fica mais limpo, estruturado e com melhor desempenho, e também com tecnologias mais novas, né, o que facilita bastante até para achar pessoal para trabalhar nisso. Redução de custos, que na verdade é a própria diminuição dos custos de manutenção a longo prazo. Talvez aplicar a reengenharia em si tenha um preço substancial, mas o que a gente ganha com isso é uma economia que no final das contas acaba sendo maior. Agora, trazendo aqui dois estudos de caso, alguns exemplos onde a gente poderia aplicar uma reengenharia. O primeiro é migração para arquitetura orientada a serviços, onde uma organização com um sistema legado de gestão pode realizar a migração de funcionalidades críticas para uma arquitetura orientada a serviços, ou microserviços, facilitando assim a criação de novas aplicações e a integração com parceiros, como visto em estudos de caso de graduação. Um outro estudo de caso seria a modernização de um sistema de gestão de manutenção. Aqui, a reengenharia poderia ser aplicada para modernizar sistemas críticos, transformando-os em sistemas web acessíveis de qualquer lugar, melhorando a interface e a confiabilidade do banco de dados, sem necessariamente alterar a funcionalidade central. E, para finalizar, algumas considerações finais sobre a reengenharia, né? É importante deixar claro que a reengenharia não é apenas a técnica, ela não é apenas isso. Ela é a modernização de sistemas legados. Ela é uma estratégia fundamental para a sustentabilidade organizacional e também é uma transformação digital. Ela também se trata de ferramentas e práticas. Afinal, a integração de ferramentas automatizadas para a engenharia reversa e a adoção de práticas colaborativas como o DevOps otimizam esse processo. E sempre o primeiro passo, antes da gente considerar fazer uma reengenharia em um sistema, é uma avaliação inicial rigorosa, para poder identificar os pontos fortes, fracos e estratégia de modernização que vai ser aplicada, porque a gente tem que fazer algo adequado àquele cenário. Porque no futuro, caso a gente tome uma decisão errada, a gente não tenha feito uma análise correta, isso pode se tornar mais caro do que benéfico. Bom, sobre engenharia e engenharia reversa era isso. Eu agradeço e boa noite.